volta na Jovem Pan News para falar sobre o assunto do dia, do momento, polêmica em torno das investigações que tinham sido abertas por determinação do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do governo Bolsonaro em cima dos institutos de pesquisa eleitoral, tá certo? O que aconteceu na manhã de hoje, você já sabe, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, autoridade máxima da Justiça Eleitoral do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, diz que não é para investigar nada, parou as investigações, suspendeu o inquérito que tinha sido aberto. O inquérito administrativo começou ontem e a ideia era justamente apurar a atuação dos institutos de pesquisa durante o primeiro turno das eleições, né? Os institutos, muitos deles, não vou generalizar, dizer que foram todos, porque alguns se aproximaram do resultado que apareceu nas urnas, tiveram ali pesquisas muito diferentes dos resultados. E aí atribuíram isso a diversas questões, né? A volatilidade do eleitor, a mudança de postura em relação ao debate, erro de base de dados desatualizada do IBGE. Nós, jornalistas, que segundo alguns institutos não sabemos ler pesquisas, as explicações foram muitas, mas a classe política que pagou pelas pesquisas se indignou bastante com a surpresa, né? Tinha gente achando que ia ganhar, que não passou nem perto de ganhar, nomes que foram prejudicados ou se sentem prejudicados, melhor dizendo, né? Porque o eleitor teria feito aquela história do voto útil, deixou de votar no candidato que acreditava no projeto para colocar o voto naquele que estava à frente. Muitos candidatos já tinham como certa derrota, alguns talvez até tivessem desanimado com a campanha e deviam um resultado. Opa, não foi bem assim, teve um desempenho melhor nas urnas. Então, houve essa frente de questionamentos, a gente sabe que não é a única, se falou já em CPI, como a gente mencionou aqui, em vários projetos no Congresso Nacional que por enquanto não andaram, porque não tem acordo de líderes, ficou tudo para a semana que vem, para analisar aí uma suposta criminalização em relação aos institutos, controle, responsabilização e tal. E aí, esse documento que tinha sido elaborado pelo presidente do CAD, o Alexandre Macedo, apontava indícios de que os resultados divulgados não seriam exatamente erros casuais. Em algumas situações, teriam sim um movimento, segundo o órgão do governo aí, né, o intuito de gerar impacto no mercado financeiro. Então, nesse pedido de investigação, o presidente do CAD, ele menciona lá uma amostra com números de 19 institutos, né, diz que 10 empresas erraram muito a porcentagem de votos de Lula do PT e 18 erraram a projeção na votação de Bolsonaro do PL para além da margem de erro. Só que aí ele tinha determinado a apuração de 3 institutos só. O Datafolha, o IPESP e o IPEC, que é o antigo IBOP. Aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes diz que não se pode fazer isso, há uma usurpação de competência, que é a Justiça Eleitoral quem tem que fazer esse tipo de investigação, né? Não o governo. Então, o Alexandre de Moraes ainda assinou a Corregedoria Geral Eleitoral, Procuradoria Geral Eleitoral, para ver se teve algum caso de abuso de poder político, né, para favorecer a candidatura de Bolsonaro, já que em tese ele está dizendo que a máquina pública do governo federal vem trabalhando para tentar responsabilizar ou investigar os institutos de pesquisa. Muito bem, o que aconteceu? Teve resposta. Né? O presidente Jair Bolsonaro, obviamente, não gostou dessa decisão do Alexandre de Moraes e partiu para críticas, né? Disse que os institutos vão continuar mentindo, disse que dessa maneira, né, ele arrasta votos para o ex-presidente Lula, para o candidato Lula. Disse ainda que o Alexandre de Moraes foi secretário de segurança do Alckmin em São Paulo, o Riva já mencionou isso aqui, então ele estaria dando um jeito aí de favorecer a candidatura do Alckmin na chapa com o ex-presidente Lula. E diz que é isso. O Alexandre de Moraes é o Lula, basicamente ele falou isso. E nós estamos perguntando, inclusive, ouvinte, para você seu entendimento sobre tudo isso, é um assunto bastante polêmico, na nossa enquete do YouTube, você pode participar. A decisão de Alexandre de Moraes sobre a investigação das pesquisas pode prejudicar os candidatos, sim ou não? Pode votar e participar. Rivaroli, nossos ouvintes estão fervendo com essa história do Alexandre de Moraes, e aí? E suscitamos de novo aqui num debate que nós estávamos na live, falando dessa proposta do aumento de número de ministros, e aí a gente foi buscar historicamente, só para deixar isso explicado, do Supremo, aumentar para 15. Essa é uma PEC de 2013, ela é de autoria da deputada Luísa Erundina, na época ela era do PSB, quando ela propôs, foi aceito pela relatora, que era a deputada Cristiane Brasil, filha do Bob Jeff, o Roberto Jefferson. Cristiane Brasil, ela aceitou, foi para votação e agora se suscitou essa ideia de novo. O próprio
O próprio presidente da República já disse que pode retroceder dessa decisão dele, de colocar para votar isso lá na frente. Ela tá parada, essa PEC, desde 2013. A ideia no nascedouro é fazer a mesma coisa que a Venezuela fez com a Suprema Corte de lá. Coloca mais ministros para você subjugar a corte e colocar os seus apadrinhados, os seus apaniguados e quem se submete ao poder que está no momento. Não acho justo. A gente precisa regrar de novo o STF. Mandato, diminuir de repente a idade. Por que a idade foi aumentada, Rafa? Porque não se queria se mexer na corte. Não queriam deixar a Dilma mexer na corte. Vamos lembrar historicamente? Fizeram uma PEC, fizeram a PEC da Bengala há 75 anos. Ela não mexeu mais na corte, porque ela poderia mexer em 3 se a PEC da Bengala não existisse. Aí cai na mão de Bolsonaro, ele coloca 2 ministros. E agora nós estamos falando de voltar e dar de novo para ele mexer em mais 3. Entende? Que nós temos que blindar o STF de um jeito que ninguém fique mexendo, que sejam juízes de carreira. Não adianta ter notório saber jurídico. A pessoa não precisa ser formada em direito, tá? Rafa, se você tiver notório saber jurídico e alguém quiser te indicar e você passar pela sabatina do Senado, um abraço pro gaiteiro. Você vira ministra do Supremo Tribunal Federal. É isso. Notório saber jurídico não quer dizer conhecimento técnico profundo. Se eu ler toda a Constituição, se eu ler todo o Código de Processo Penal, eu vou ter notório saber jurídico. Passo pela sabatina, eu tô lá. Entende? Que nós precisamos criar uma regra clara? Bom, tem que ter notório saber técnico jurídico comprovado por currículo. Um período de 8 a 10 anos. Tem que ter uma lista de indicação do CNJ, porque nós tivemos uma reforma jurídica que criou, e a partir disso o presidente da República indica e o Senado faz. Entende? Que nós precisamos criar uma regra que não pode ser ao bel prazer do governante, porque hoje ele coloca quem ele quer. Alguém já viu o Senado Federal não pôr alguém lá? Numa sabatina ser contrária? Existe uma cobrança muito grande, inclusive foi bandeira de campanha de muitos candidatos, né, Riba? Foi a bandeira que derrubou o Álvaro Dias. Essa fiscalização e atuação maior em cima do Supremo. É isso, foi essa bandeira que derrubou o Álvaro Dias e fez o Paulo Martins ter uma votação considerável. Porque o Paulo Martins bate muito nisso, inclusive o ex-candidato Paulo Martins, que é o segundo no Senado, tá pedindo o impeachment do Moraes de novo, do Alexandre de Moraes. Foi a bandeira dele. Nós precisamos criar regras claras sobre quem vai ser candidato a ministro do STF. Nem tudo pode chegar ao STF. A Suprema Corte devia ter períodos de reunião, como acontece nos Estados Unidos, de 4 a 6 reuniões para decidir tudo. Não dá para tudo chegar no Supremo. Porque senão de pessoas que devem ler a Carta Magna e ajudar a sociedade a decidir em favor dessa sociedade pela Carta Magna, eles viram juízes sem ser juízes. Porque tem que decidir tudo. A decisão de hoje ela é atabalhoada. Houve a provocação e houve a decisão. O correto seria o ministro no período eleitoral chamar para ele, chamar para o TSE, dar um tempo dessa investigação de 30 dias e fazer ela correr sob sigilo. Em 30 dias você divulga o que aconteceu no mínimo para você ter uma apuração justa e correta. Esquentou mais o clima eleitoral. E esse debate vai suplantar também e vai se sobrepor a esse escândalo encontrado de 52 milhões numa cidadezinha de 12 mil pessoas que saiu do orçamento secreto. Entende? Nós precisamos voltar a ser mais técnicos em coisas técnicas. Ou eu posso me candidatar, por exemplo, e ter a indicação de alguém para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não sou um expert em direito, mas também não sou burro. Ah, tem que conhecer alguém importante, né? Tem que ser amigo do rei, né? Isso. E o perigo é ser amigo do rei. Isso tem que acontecer na PF, isso tem que acontecer em todo e qualquer cargo que você tem que ter indicação. Ou então, nós vamos ter a loucura que nós estamos vivendo nos últimos tempos. De cada um interpretando a Carta Magna, a Constituição Federal como bem entende.
decisões que vão e voltam, como a prisão em segunda instância, como a volta do trânsito em julgado, como a volta da decisão da segunda instância, como a volta do trânsito em julgado. Nós vamos continuar vivendo essa pantomima, essa loucura jurídica nesse país. E aí não dá, né? A insegurança jurídica é tudo que não pode acontecer, minha gente. 11h48.